revê-los e ver outros, né? Sejam bem-vindos aqueles que estão pela primeira vez entre nós e que o Pai do Céu, de alguma maneira, toque em vosso coração e vocês tenham saudade de voltar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês e nós estamos aqui para mais um passo no seguir Jesus. Nós estamos fazendo um trabalho aí de voltar no espaço e no tempo e procurar olhar o Cristo de Deus através das Escrituras, sem mistura, sem teologia sistemática abusiva dos homens, né? Olhando a Escritura como a Escritura é. Procurando não interpretar textos. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é interpretar as Escrituras, mas ouvir o que ela diz. E essa é a diferença. Porque quando nós passamos a interpretar, muitas vezes torcemos a Escritura para aquilo que nós queríamos que ela seja. É aí que deu origem ao número tão grande de denominações, de dogmas, de estatutos, regimentos, e aquilo que é chamado de igreja evangélica já não vive mais o evangelho. Infelizmente, está só no nome. Estamos vivendo um tempo que, se formos comparar as cartas de João no Apocalipse, é o tempo de Laodiceia. A igreja que não é igreja. O anjo que não age como anjo do Senhor, mas que é a igreja da frieza, da aparência, da pompa, da riqueza, onde Mamon se instala no meio dela e tudo gira em torno dele, e o Senhor fica em segundo lugar, as palavras do Senhor ficam em segundo plano, de sorte que as pessoas vão lá nos templos para buscar ajuda psicológica, vão aos templos para buscar autoajuda no aspecto de querer um coach. Os púlpitos das denominações estão se enchendo de coaches, não mais de ministros do Evangelho. E infelizmente as pessoas querem isso. A grande massa quer isso. No mundo materialista, capitalista, onde as pessoas pouco sabem e pouco querem saber da imatéria, dos céus, do espírito, nós temos a resposta anticristã, como escreveu João, o apóstolo mais amigo de Jesus. Ele escreveu, ele disse, como vocês ouviram que vem o anticristo, e isto ele já disse há 2000 anos atrás. Só como vocês ouviram que vem o anticristo, muitos já se têm feito anticristos, já agem contrário ao Cristo, vivem no espírito contra o Cristo. Entende? Ou a palavra espírito aqui não caberia. Vivem numa condição mental, não espiritual, mas vivem naquilo que os apóstolos chamam, dentro do contexto das Escrituras, vivem na carne, o que significa viver para a matéria, viver a matéria, viver no plano terrestre. Não tendo conhecimento e a graça do Cristo,
de viver a imatéria, de viver o reino dos céus, de viver o ensino celestial. Lamentavelmente é o que ocorreu. Então nós não temos objetivo de interpretar Bíblia, porque eu não te ajudaria se eu viesse aqui e começar a interpretar a Bíblia. Agora temos sim o objetivo de analisar, de averiguar, esquadrinhar, nos aprofundar, estudar, observar o significado de cada palavra, que é uma coisa que falta aos crentes. Os crentes falam palavras por falar, entendeu? Ah, o anjo, e aí mistificado fica, vem serezinho voando para tudo quanto é lado. Sem entender uma palavra tão simples, mensageiro. O mensageiro. Anjo, mensageiro. Pode ser um homem. Pode ser o seu vizinho. Pode ser um apóstolo. Pode ser um pastor. Pode ser um mestre. Pode ser um profeta. Não é assim? Ele pode ser um mensageiro para te entregar uma palavra de Deus. Pode ser um personagem de luz enviado do reino celeste. Um ser de luz pode aparecer. Pode. Nós temos casos na Bíblia que Deus enviou ETs. Se não é terreno, é extraterrestre. Não é verdade? Jesus não era o grande ET? O maior de todos? Não foi? Ele disse: vocês aí são tudo aqui de baixo, mas eu sou de cima. O meu reino não é deste mundo. Vocês não se preocupem aí, o Pilatos, Herodes, César, não se preocupem. Não quero o dinheiro do imposto de vocês, não quero o trono de vocês, não quero nada de vocês. O meu reino não é deste mundo. Eu não trouxe nem os exércitos celestiais para guerrear com vocês. Não trouxe. Não vim aqui para guerrear com vocês. Olha que coisa maravilhosa. Eu vim evangelizar vocês. Aliás, palavra evangelho. Claro, todo mundo sabe de cor, boas novas. Mas é mais do que isso. É propaganda. É divulgação. E o que Jesus veio fazer? Ele veio divulgar o reino do Pai. Ele veio fazer propaganda da vida celestial. Entenda-se, celestial, da vida fora da matéria. Da vida dentro do plano maior. Onde o homem não se entrega, ou não entrega a sua alma à vaidade, ao que é passageiro, ao que é efêmero, ao que se acaba. Que é a grande perdição da humanidade, é que a humanidade está se esforçando, trabalhando, correndo, está agitada, está de tal forma estressada, e tudo por quê? Pela matéria. Pela matéria. E Jesus então veio fazer propaganda de uma vida superior à vida na matéria. Que vida é essa, Jesus? É a vida no reino dos céus. É a vida governada não pelos desejos, pelos instintos animais do homem, esse ser híbrido que é matéria e espírito. Diz: olha, o problema está que vocês aprenderam a viver a matéria. Vocês sabem usar o corpo. Vocês sabem cuidar do corpo. Vocês sabem alimentar o corpo. Vocês sabem tratar de
tudo que é matéria. Mas vocês esqueceram do outro lado de vocês, aí vocês têm um lado que está morrendo. Vocês esqueceram de alimentar o espírito de vocês. Não foi isso que ele falou na tentação, quando nós vimos no último passo que demos? Ele não disse, olha, nem só de pão, nem só, significa que tem mais coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que coisa maravilhosa, que sai da boca de Deus. Por isso nós precisamos ir à Bíblia para procurar o que Deus falou. Entendeu? Sempre lembrando, a palavra de Deus não é a Bíblia. Aliás, a palavra de Deus é antes da Bíblia, né? Antes que existisse pergaminho. Antes que o homem conseguisse fazer a primeira letrinha, a palavra de Deus já estava lá. É só ler o Gênesis. E disse Deus. Deus falou. Ex nihilo. Deus falou e existiu. Do nada, Ele trouxe as coisas pelo poder da sua palavra. Então, examinarmos a Bíblia para ouvir o que Deus falou é a melhor coisa que nós podemos fazer. Obviamente, para irmos discernindo as palavras de Deus na Bíblia, é preciso conhecermos a história de Deus. E dentro da história de Deus é preciso conhecermos os seus feitos, as suas realizações, como nós estamos fazendo. Indo lá nos evangelhos, no testemunho apostólico, e através do Cristo, nós podemos enxergar o Senhor, o Eterno, através de Jesus. Como ele disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, ver eu e ver o Pai é a mesma coisa. Estar com o Pai, estar comigo é a mesma coisa, não há diferença. Eu e ele somos um. Como não é possível nossa mente, por mais gloriosa que seja, porque não vejo criação superior à criação da mente humana. Que coisa extraordinária é a mente humana. Que mundo magnífico. Dentre todos os mundos criados por Deus, a mente humana é um mundo extraordinário. Entendeu? Mas mesmo sendo esse mundo glorioso, magnífico, o Éden, com seus rios que irrigam através de pensamentos e a formação de ideias, as composições, a guarda da matemática, das fórmulas, das cores, tudo isso dentro de nós, em funcionamento harmônico, num mundo cíclico e encíclico. Gira tudo aqui. Você sabia que aqui dentro de você tem a miniatura de tudo aquilo que no cosmos, visível e invisível, tem? A criação é toda, ela vem decrescendo até nós. De sorte que Jesus vem aqui, ele se faz homem, para revelar aos homens aquilo que, mesmo dentro desse mundo magnífico da mente, nós não alcançaríamos compreender o Criador. Não tínhamos como. Não caberia em nós, e não cabe, a percepção do Eterno, do Criador. Então ele, num show de amor,
numa manifestação gloriosa de graça. Se holograma se projeta num homem, sendo Deus, não teve por usurpação, diz o escritor, continuar sendo igual Deus é. Mas humilhou-se, aniquilando a si mesmo. Pensa, o grandioso se diminui, aniquilando-se a si mesmo. Se fez homem. E habitou entre nós. Que coisa grande, que coisa extraordinária. Ele disse, agora eu estou aqui entre vocês, Emanuel, Deus convosco, o Deus conosco. Emanuel chegou entre nós. E Emanuel entre nós, então, revela a sua glória. E na revelação de sua glória, nós passamos a aprender com ele, a enxergar nele, através dele, aquilo que é a glória da humanidade. A vida em amor, a vida desprovida de pretensões materiais, a vida de servo. Ele veio e disse, glória é servir, não é ser servido. Glória é você abraçar, mesmo que ninguém queira te abraçar. Glória é você perdoar. Glória é você estender a mão, é você repartir. E ele vai se manifestando. O escritor diz que ele se manifestou com glória sobre glória, ou amor sobre amor, ou graça sobre graça. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então é olhando para ele, o holograma divino. Que bom que agora nós temos essa linguagem, né? Holograma divino. Jesus é o holograma do Pai. Olha que coisa extraordinária. É a manifestação do Pai num corpo humano. E Paulo vai escrever, Paulo diz assim, porque tudo que de Deus se pode conhecer, habitou corporalmente em Jesus. E é neste aspecto de entender que o que ele faz é o que Deus faz. O que ele fala é o que Deus fala. A maneira de agir, a maneira de tratar, a forma de ser de Jesus é a revelação do Pai. Então ele diz, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como você entender o Pai, conhecer o Pai, enxergar o Pai, se envolver com o Pai, amar o Pai. Não tem como você manter relacionamento com o Pai, a não ser por mim. Porque a forma de tu conhecer o Pai é através de mim. A forma de tu enxergar o Pai é enxergando eu. Por isso nós estudamos as palavras de Jesus. Amém? Nessa noite, passo de número 15. Estamos ainda só no início da revelação apostólica do Cristo. Passo de número 15. Os primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus. Como eles vieram a Jesus, como aconteceu. E eu quero que você, junto comigo, enxergue no texto algumas coisas que às vezes passam muito desapercebidas. O texto está em João capítulo 1, versículos, eu dividi aqui em duas temáticas, mas o conjunto inteiro está do versículo 31 do capítulo 1 de João
até o versículo 51. A primeira parte do 35 ao 42 e a segunda parte do 43 ao 51. Observe uma coisa, nós estamos fazendo o estudo dentro de uma ordem cronológica, ok? Então, o passo de número 14, Jesus, no passo de número 13, Jesus tinha sido batizado, certo? Por João. O João viu o Espírito descer sobre Jesus numa forma corpórea como de pomba, não era uma pomba sobre Jesus. É uma forma corpórea, um sinal que Deus tinha dito a João, como João disse, aquele que me enviou a batizar, ele disse que sobre aquele o qual eu vi descer o Espírito. Então, esse é o Messias, esse é aquele que é o prometido, que é o enviado das nações. E ele viu então sobre Jesus na hora do batismo descer o Espírito numa forma. Muita gente achava que desceu uma pomba, veio voando lá do céu e desceu. Não, abriu-se os céus, desceu uma forma, era só um sinal para o João. Certo? Quem viu? O João. Mais ninguém. E uma voz disse que esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Ora, esse Espírito que envolveu Jesus o conduziu ao deserto para ser tentado. Por que isso? Mas o Espírito Santo leva um sujeito para ser tentado pelo tentador. Sim, ele estava aqui para fazer avaliações da vida humana. Ele precisava sentir o que eu sinto. Ele precisava sentir o que você sente. As oposições internas, as guerras psíquicas. Como Jesus iria nos ajudar se não sentisse o que nós sentimos? Se não participasse da nossa vida? Então o Espírito que o enviou aqui, também para fazer pesquisas a respeito de nós. Mas Deus não sabe tudo. Deus sabe tudo. Mas ele não sentia o que um homem sentia. Você consegue entender? Deus sabe tudo, mas ele nunca teve fome. Deus teve fome? Nunca teve fome. Mas em Jesus, Deus sentiu fome. Os profetas dizem, olha, o Eterno não se cansa. Deus não se cansa. Mas em Jesus ele se cansou. Ele não assentou lá no poço de Jacó? Olha só. Então ele estava fazendo aqui também um trabalho científico muito grande. Para com esse trabalho de ciência, em todas as áreas da vida humana, ele pudesse ajudar cada um de nós. E é daí que vem um texto do escritor aos Hebreus, quando fala do sacerdócio eterno de Jesus Cristo. E ele diz assim, porque nós temos um sacerdote que pode se compadecer de nós. Porque como nós, em tudo foi tentado. Tudo, uma palavra que não tem exceção. Pensa em qualquer tipo de tentação que você já passou. E eu vou te dizer, Jesus já sentiu essa aí também. Pensa qualquer tipo de aflição, de angústia, de guerra psíquica, de Satã e diabo. Opositor e divisor.
contrariando suas ideias, contrariando seus pensamentos, melhores pensamentos. De você querer que o dia de hoje seja o melhor dia da sua vida, e de repente numa contrariedade interior e numa instigação daquilo que é Satã, que é diabo, dentro de nós, se opõe ao bem que queremos fazer. E quando nós olhamos, nós que queríamos ser um anjinho hoje, viremos um sujeito ruim, explodimos, perdemos a calma. Não é assim? Todos nós. E Jesus passou por isso também. Então o escritor aos Hebreus diz: por isso, ao interceder por nós, esse sumo sacerdote de um sacerdócio eterno, não da linhagem de Levi, mas da linhagem de Melquisedeque, que não tem princípios de dia, nem fim de dias, mas é sacerdote eternamente. Ele disse: esse sacerdote, quando conversa a nosso respeito, quando avalia, quando intercede por nós, intercede com o sentimento daquele que já vivenciou o processo da vida que nós estamos enfrentando naquele momento. Ele sabe o que é ser decepcionado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser vendido, o que é ser acusado, ele sabe tudo que aflige a alma humana, porque esteve aqui, e como nós em tudo foi tentado, por isso o Espírito o levou lá. Quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus não levará eu e você ao deserto da tentação. Não. Ele levou Jesus no nosso lugar. Ele sabia que nós, os filhos de Adão, nenhum de nós suportaria. Não. Mas ele levou o unigênito do eterno. Glória a Deus. E ele suportou. Por isso Paulo escreve, diz que ele levou o segundo Adão. E aí diz assim, o Paulo vai mais longe, como eu falei que Jesus é ET, quer ver como é mesmo? O Paulo diz assim: o primeiro Adão foi feito da química da terra, é terreno. Mas o segundo Adão é celestial. Se é celestial, não é terreno. O primeiro Adão tem os seus traços da vida matéria. E envolveu-se com a matéria. Na história parábola do Gênesis, ele se alimenta da matéria. Mas o segundo Adão, o Senhor, é do céu. E ele vive, se nutre da imatéria, do espírito. Diferente dos materialistas, o seu desejo é fazer a vontade do Pai. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo cita os profetas quando diz: olha, a respeito de mim está escrito lá no rolo, no livro. Aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Não mais a minha, não a minha. E é assim que ele ensina a orar, é assim que ele ensina a viver, é assim que ele vai levar os seus discípulos a uma dimensão de vida gloriosa no Espírito. Amém, queridos? Bom, saiu Jesus da tentação e o João, então, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: no dia seguinte, entenda, para aqueles que já acompanharam semana passada,
É no dia seguinte aos acontecimentos anteriores, que foi Jesus concluindo o seu jejum no deserto e tendo êxito sobre todo o seu Satã, todo o seu egoísmo, todo o seu materialismo. Ele teve êxito, ele venceu, não se entregou. Ele teve êxito sobre todos os seus pensamentos de divisor, dissensor, entende? Todas aquelas obras da carne que se manifestam como dissensão, divisão, contenda, tudo isso que ocorre dentro do ser humano, aquela guerra que o Paulo fala do combate entre carne e espírito no interior de todo ser humano. O desejo de fazer o bem e a contrariedade contra o bem dentro de nós mesmos. Vou ajudar aquela pessoa, mas será que merece? Olha o Satã. Eu vou levar um sacolãozinho para aquele irmãozinho, ele está desempregado. Aí lá dentro. Mas será que não é malandro? Será que não está desempregado porque é malandro? Essa divisão de pensamento, essa guerra interior é o que é a palavra diabo, que nas nossas traduções mal feitas aparecem com D maiúsculo para designar um indivíduo, tirando a condição de substantivo para a condição de nome próprio. Aprenda nessa noite. No dia seguinte à vitória de Jesus sobre si mesmo, ele venceu os seus satãs. Mas Jesus tinha Satã? Tinha. Ele é igualzinho a nós. Venceu os seus diabos. João se achava lá no mesmo lugar, novamente, com 2 de seus discípulos. O João o Batista. Ao ver Jesus que passava, o João olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Está aqui, é ele. Esse é o enviado, esse é o Messias, o Cristo. Os 2 discípulos do João, que já tinham ouvido João ensinar tudo a respeito da vinda do Messias, que já tinham ouvido João, vocês acompanharam os textos que nós estudamos do João Batista, que inclusive mandou que todos se preparassem para receber. Falamos aqui até que não dá para receber o Cristo sem preparação interior. Entendeu? Receber o Cristo não é de qualquer jeito. A gente precisa endireitar as veredas, tem que ter disposição interna. Meu coração precisa querer o que é certo. Eu preciso estar entre os abençoados que têm fome e sede de justiça. Senão não dá para seguir Jesus. Com Jesus não vai ter encaixe para as trevas ofuscar sua luz. Não. Os 2 discípulos, então, que já tinham aprendido, que já tinham entendido, diz o João, eles pararam, olharam e seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Foram atrás de Jesus. Deixaram João. Mas não é, diga para mim, não é um negócio assim, não é uma falta de amor? O João ensinou e agora eles deixam o João. Hein? Ah, é um sinal que eles aprenderam. Verdade. É um sinal também que o João fez o que tinha que ser feito. O João não ganhou discípulos para ele. O João cumpriu a missão de ganhar discípulos para Jesus. Eu preciso fazer você vir comigo numa linha de pensamento aqui. É assim que são os pastores de hoje?
Eles ficam felizes quando tu vai lá numa reunião deles e diz assim: poxa, pastor, gostei da sua mensagem maravilhosa. Olha, eu gostei tanto que a partir de hoje eu vou passar a congregar lá em tal lugar. Eles ficam alegres, né? Hã? Não. Porque os pastores atuais não aprendem a fazer discípulos. Eles aprenderam, e faz muitos anos, eles aprenderam a fazer membros da congregação. É diferente. Jesus disse que é para fazer discípulo. O João fazia discípulo. E Jesus, em seus ensinos, vai mostrar que é para fazer discípulos. E discípulos não é para nós amarrar eles. Os discípulos não é para nós fazer eles ficar aqui, num lugarzinho, para nós mostrar, ó, quantos tem aqui, ó. Oh, nossa congregação é o máximo. Vamos agora construir o maior templo da cidade de Itajaí. Vamos ter aí reunido 20 mil pessoas por reuniões. Jesus nunca quis isso. Não. Se você se tornar um discípulo de Jesus, se eu me tornar um discípulo de Jesus, e cada um de nós fazer mais um discípulo, nós já estamos cumprindo uma missão magnífica. Agora imagina se você diz, eu vou ser como Cristo. Que essa é uma oração de Jesus no capítulo 17 do João, que nós vamos chegar lá. Disse, Pai, que eles que me escutam sejam um, como eu e tu somos um. Então, olha só que coisa maravilhosa. Se eu e você nos tornarmos discípulos autênticos do Cristo, e cada um for para a sua casa, e em casa fizer um outro discípulo, começando em casa, nós vamos ver isso aqui dentro do texto. Olha como é que funciona a igreja de Jesus, na sua condição mais pura, sem invenção, sem presidente, sem diretoria. Entendeu? Sem CNPJ para fazer os seus bancos. Informal, natural, simples, num processo que nós podemos chamar de orgânico. Um processo natural. Olha só, os dois discípulos que não estão alienados a João, que foram bem ensinados, que estão preparados para esperar o Cristo. Quando vem o João dizer, eis aí o Cordeiro, eles deixam o João e seguiram a Jesus. Não é essa a função, cada um de nós ser treinado para seguir Jesus? Eles seguiram Jesus. Jesus olhou para trás, já estou lendo o texto, tá? Jesus olhou para trás, olha ali, voltou-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que estão procurando? Na sua tradução aí vai estar assim, o que buscais? O que estão procurando? O que vocês querem? Por que me seguem? Disseram a ele, Rabi, mestre, onde você mora? Diga para mim, por que uma pessoa quer saber onde eu moro? Quando uma pessoa vai atrás de mim e diz, ei, onde tu mora? O que ele quer? Que interesse pode levar uma pessoa a querer saber onde eu moro? Quer fazer amizade? Quer ter liberdade de ir lá onde eu estou?
quer saber onde me acha, quando quiser me achar, onde eu estou, aonde me encontro, que é o ponto de referência para voltar a nos ver. Posso ter acesso aí? Nasce a amizade. Não é verdade? Tem pessoas que eu nunca vi na minha vida e foram apresentadas ou se apresentaram, e a gente teve uns 10, 15 minutos de bate-papo, e depois de 10, 15 minutos de bate-papo eu disse, vai lá em casa. E acabou, ficou amigo, já faz 30 anos que frequenta a minha casa. Esses dois aqui estavam afinzão de conhecer Jesus a fundo. Eu quero saber onde ele mora. E Jesus, amigão, maravilhoso, bondoso, acessível, diz para eles, venham e vejam. Venham, eu vou para lá agora. Venham e vejam. Então eles foram e viram onde morava. E permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª. Eles passaram todo o restante do dia, a hora 6ª, meio-dia, a hora 10ª, às 4 da tarde. Então todo o restante ali do dia, eles ficaram lá onde Jesus estava morando. Ficaram lá com ele. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Aqueles momentos com Jesus foram tão maravilhosos. Você entende? Nada de religião. Nada de pastor presidente. Nada de ninguém dizendo eu sou o arcanjo. O que teve naquele dia lá? Uma pureza. A pureza de amigos que se encontram para servir um ao outro o que tem de melhor. Só que no caso aí, o que estava servindo era infinitamente superior aos que eram servidos. Mas ele lhe serve o amor, a graça, a bondade, as misericórdias, a sabedoria. É o que Jesus serve para eles naquele dia, das 4 da tarde em diante. Não é maravilhoso? E aí está começando a igreja. Eclésia. Está começando um grupo de pessoas chamado para fora. Para fora do quê? Para fora do sistema religioso. Para confundir toda a mente das pessoas atualmente, o catolicismo romano botou o nome de igreja no templo. E hoje as pessoas perguntam assim, qual é a igreja que tu vai? Essa pergunta não existia lá. Por que não existia? Porque a igreja eram eles. Eclésia é assembleia, uma assembleia solene. Agora tem uma coisa legal que não desenhei, mas quero falar para vocês. A raiz de eclésia se encontra com a raiz de escola. Sabiam disso? Vão se encontrar. A raiz de eclésia vai para e vai para a escola. Resultado,
Nunca foi a intenção de Jesus formar uma estrutura de sistema religioso como nós conhecemos na atualidade. Mas foi sempre o desejo de Jesus formar uma estrutura de formação, de educação, de disciplina para a vida. Esse é o objetivo de Jesus. Que cada aprendiz dele se torne um professor para ensinar outro nas coisas do Senhor Jesus. Por isso mesmo, a igreja de Jesus, segundo os apóstolos, é uma comunidade, é uma nação, uma etnia, é uma comunidade, uma nação dentro das outras nações. Mas é uma nação que se diferencia porque é uma nação sacerdotal. Veja que coisa extraordinária. Como assim, irmão Adilson? Ora, a nação igreja de Cristo é uma nação onde todos são ministros. Você entende? E tem uma coisa, o apóstolo Paulo diz que Deus é quem deu para esta nação, para a igreja, os dons do ministério. Os dons do ministério. Com uma finalidade. E Deus deu à igreja, primeiramente, apóstolos, profetas, doutores, pastores, mestres, com a finalidade de aperfeiçoar os santos, porque a igreja também é uma nação santa, com a finalidade de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Você está conseguindo entender o que eu estou passando para você? A intenção de Deus é que todos nós, sejamos ministros de Deus. Todos sejamos ministros. Não é um ministro. Todos. Por isso, o Paulo diz para o Timóteo, e ele diz: Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas, você aprendeu, confia a outros, passa para outros. Daí ele faz um parênteses: a homens, a pessoas fiéis, que sejam idôneas, maduras, para também ensinar outros. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é púlpito bonito. O papel da igreja não é um palanque, entende, de luxo, com meia dúzia de obreiros falando e o restante sem nada. Não. Agora olha aqui. Vamos voltar ao texto. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontrou primeiramente quem? O seu irmão, Simão Pedro. E disse: Simão, olha o primeiro ato do cristão. Quem realmente se encontra com Cristo, a primeira coisa que ele faz, que ele é impulsionado a fazer, é dizer para as pessoas que ele encontrou Jesus. Alguns ficam até chatos. Entendeu? Porque fica tão gostoso que ele quer dizer: mas isso é tão bom que eu não posso ficar só para mim. E ele até chateia os seus amigos. Tem que ter equilíbrio. Precisa aprender. Entendeu? Mas é fato que quem de fato experimenta a vida em Jesus não consegue ficar calado. Não dá. Ele é constrangido em amor a falar dos seus
aprendizados, das revelações adquiridas e da leveza que o Cristo traz para a sua vida, da sua esperança, do seu gozo. Ele tem que falar, diz, rapaz, tu precisa encontrar. É exatamente o que aconteceu aqui com André, que ouvindo Jesus, aquele pouquinho de horas da finalização daquele dia, ele vai ao seu irmão e diz, Pedro, eu encontrei, junto com o outro, que aqui não aparece o nome, nós encontramos o Messias, o Cristo. E ele conduziu, versículo 42, e ele conduziu o Pedro a Jesus. Jesus olha para o Pedro, aí o João diz, tu tens que ir lá, tu tens que conhecer, Pedro. Eu não sei o que Jesus falou para eles, pena que eles não escreveram, né? Ou se escreveram, não chegou em nós. Mas Jesus eles devem sair de lá maravilhados, eles saíram de lá, entende? Como que voando, entende? E ele chega e diz, Pedro, tu tem que ir lá. E quando eles levam Pedro até Jesus, Jesus fitando-o, fixando o olhar em Pedro, disse-lhe, você é Simão, o filho de Jonas. Traduções verte João, traduções verte Jonas. Temos traduções Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Mas aí uma questão de entender o hebraico lá, quando traduzir para o grego, ou a palavra, o nome, né? Porque às vezes a pronúncia não funcionou direito. Mas isso não altera. Que o Jonas seja João, ou que o João, quantas vezes já chamei meus filhos pelo nome errado? Queria chamar o Davi, chamava o João. E já levei o nome dos meus irmãos muitas vezes também. Mãe queria me chamar, chamava todos os outros primeiro, depois falava meu nome. É muito natural isso, né? Bom, tu és Simão, filho de João, ou filho de Jonas. Você daqui para diante vai se chamar diferente. Eu vou te chamar de Cefas. Pedra. Fragmento de pedra. Nós conhecemos como Pedro. Eu vou te chamar assim. Isso tem muito a ver, porque o Pedro vai se mostrar volúvel em todos os 1240 dias que vai conviver com Jesus daqui para diante. São 1260 dias desde o batismo, mas ele passou 40 dias em jejum. Então, temos aqui esse 220, né? Então vamos lá. O Pedro, durante esses dias, vai se mostrar um sujeito, mas Jesus vai estar usando da psicologia para colocar na mente do Pedro que o Pedro não é o que ele aparenta ser, que o Pedro é mais firme, que o Pedro é mais sólido do que tudo aquilo que vai ser apresentado no processo do discipulado. Jesus está vendo o Pedro lá na frente. Olha só, o Senhor nos vê além do que nós vimos de nós mesmos. O Senhor fala conosco e trabalha em nós, olhando o nosso futuro. Ele não está nem aí para o que eu sou agora, porque Ele tem poder para mudar a nossa vida. Então Ele já nos vê ali na frente.
Por isso que nós temos que ter cuidado e seguir o ensinamento de Jesus para não julgarmos ninguém. Porque aquilo que nós olhamos agora está num processo de evolução consciente, num processo de edificação, num processo de lapidação, num processo de instrução. E a sabedoria de Deus, que vai ser injetada pelo Espírito no coração de cada pessoa que neste momento imperfeito se aproxima do Senhor, será ou levará a uma condição de nova criatura. Como está escrito, Ele nos gerou de novo pela sua palavra. Ele nos gera de novo pelos seus ensinos, pela sua filosofia, pelo amor da sabedoria. Ele nos gera de novo. À medida que vamos aprendendo, que vamos sendo orientados, os tabus vão caindo, os preconceitos vão desaparecendo, e vai surgindo uma nova criatura. Oh, louvado seja Deus! E o Senhor já sabe disso. Ele já via adiante, então ele trata o Pedro dentro de uma dimensão que mais tarde o próprio Pedro vai escrever da obra de Jesus. E o que ele vai usar? Pedra. Quando nós chegar lá na carta do Pedro, nós vamos descobrir que essa palavra de Jesus, no primeiro dia do encontro com o Pedro, vai levar o Pedro a uma solidez espiritual extraordinária. E é lá na carta do Pedro que nós vamos encontrar: vós também, vocês todos, meus irmãos, também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Olha só, o Pedro de Jesus é um arquiteto que sabe trabalhar com pedras vivas. E ele diz: vocês são pedras vivas. E o arquiteto, lembram da carpintaria, que não é o carpinteiro brasileiro? A carpintaria que trabalhava com pedra? Lembram daquela lição? Olha aqui, esse Jesus que trabalhou na oficina do José, onde a pedra era o elemento principal da atividade, agora olha para um homem no qual ele vai injetar sabedoria, e ele vai servir palavras de Deus, e ele diz: de hoje em diante eu vou te chamar de Cefas, pedra. E ele disse, o Pedro deve ter olhado: meu, esse sujeito, como é que ele vai me chamar de pedra? Ele não me conhece ainda. Eu estou mais para uma cana agitada. Simão, cana agitada. Eu estou mais para cana agitada. Ele não me conhece. Mas ele sabia, ele ia transformar. E agora, segure essa. Ele ia fazer do Pedro uma nova criatura. E ele ia mudar o caráter do Pedro. Não existe essa de que Jesus não muda caráter. Ele ia mudar a natureza do Pedro. Se ele muda a natureza, vai mudar tudo. Vai mudar o temperamento, vai mudar o caráter, vai mudar todo o Pedro. Uma nova criatura vai surgir diante de Deus e dos homens. Ah, irmão, a teologia vai falar assim para nós. A teologia vai dizer: não, mas cada um tinha o seu temperamento. Um é fleumático, outro é sanguíneo, outro é não sei o quê. Querido, quando se converte, muda. Quando se converte, muda. O tímido fica ativo, corajoso. Entendeu? O que tinha distorção de caráter, que comprava e não pagava, vira pagador.
O ladrão não rouba mais. Não é mudança de caráter? O briguento fica tão mansinho que chega a apanhar em nome de Jesus. E é por isso que tem algumas irmãs que não são muito espiritual e não vigiam. O marido era um treva, ela só era judiada. Ela cansou de orar, subia monte, descia monte, jejuava, orava, salva ele, Jesus salva ele. Jesus salvou. Salvou, ele foi aprendendo, se tornou como Cristo. Agora ela judeia dele. Ficou folgada. Entendeu? E isso eu não estou... Tem também o outro lado. Tinha aquele irmão que apanhava da mulher. Não dormia direito, que ela ameaçava matar ele dormindo. Conheci gente assim. Né? Tinha um amigo, trabalhava no porto, e ele ia para casa e não dormia. Ele disse, eu estou morrendo, Deus. Eu disse, por que eu não durmo mais? Mas por quê? A minha mulher é doida, cara. Quando ela inventa as coisas, eu sou obrigado a fazer tudo o que ela quer. Senão, ela sabe, mas o que ela vai fazer? Rapaz, outro dia não estava ela já com uma chaleira d'água fervendo para jogar em cima de mim e eu estava deitado? Sabe? Quando essas pessoas encontram Jesus, elas mudam. Elas mudam. Porque a palavra de Deus viva e eficaz, ela transforma coração, ela transforma o ser, ela faz do perdido um salvo. Aleluia! A palavra de Deus maravilhosa, criadora de todos os mundos, ela pode criar uma nova criatura sobre a vida daquele que hoje é uma coisa ruim, o Senhor pode fazer bem, e está aqui a prova, Jesus vai fazer do Pedro uma pessoa diferente. Após essa conversa com o Pedro, no outro dia, agora tem um outro dia, versículo 43. No dia seguinte, agora o Pedro já deve estar andando encucado de um lado para o outro. Quando alguém chama Simão, ele lembra da palavra de Jesus. Cefas. Ele tem que aprender a conviver com esse nome. E Jesus vai forçar a barra. Durante todo o tempo, Jesus nunca mais chama ele de Simão. Ele vai chamar ele de Cefas, 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 Cefas. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia. E no caminho encontrou um sujeito chamado Filipe. Jesus lhe disse, siga-me. Você está vendo? Não tem carteirinha de membro. Como eu gosto desse tempo aqui. Não tem cobrança de nada. Tem convite. Tem aceitação, tem receptividade. Você concorda? Tudo é muito simples. Entendeu? Jesus passa e diz para o Filipe, que era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe era amigo do Pedro, do André. E agora Jesus passa, olha o Filipe e diz, segue-me. Filipe vai. E no caminho encontra Natanael. E o Filipe diz para Natanael, olha, nós encontramos aqueles de quem escreveram Moisés e na lei e os profetas. Jesus, filho de José, aquele lá de Nazaré. O artesão de Nazaré. Natanael perguntou a ele, de Nazaré pode sair algo bom? Nazaré era a localidade que tinha um estigma. Nazaré era pequeno e estava estigmatizado. Os sacerdotes de Israel e os mais zelosos da religião, os fariseus, os saduceus, estigmatizaram a cidade.
De Nazaré não tem nada de bom. Nazaré se misturou. Estava muito junto à parte onde viviam mais os romanos ali, dominaram. Tinha muito publicano. Tem alguma coisa boa de Nazaré? Natanael perguntou a ele. Filipe disse: vem e vê. Me chama a atenção a expressão do Filipe, porque o Filipe está recém seguindo Jesus. Você já parou para notar que nós temos a tendência de querer dar tudo muito explicadinho, né? Ah, mas seguir Jesus, como é que é esse negócio? E aí a gente quer explicar tudo. O Filipe não explicou muita coisa, ele só disse: vem e vê. Nós estamos nos encontrando, tem uma reunião legal, a gente estuda a palavra, a gente aprende a palavra. Mas será? Tem tanta igreja? Não, mas não é a igreja. A gente diz: vamos lá na igreja, amigos de Jesus. Eu não sei quem é que ensinou eles que aqui é a igreja. Que não é igreja. Que é uma casa onde se reúnem os amigos de Jesus. Entendeu? Aí tem que explicar. Tem que dar explicação daqui, explicação da... O Filipe não. Vem e vê. E ele veio. Ele veio. A coisa simples é mais fácil, irmão. Faça a sua vida simples. Não caia em discussão tola. Não fica debatendo o que está certo, o que está errado, quem está e quem não está. Tenha o seu testemunho. Tem feito efeito o ensino na sua vida? Você tem mudado de vida a partir dos ensinamentos que você tem recebido? Você tem pensado diferente? Você tem olhado a vida com um outro olhar? Então sirva ao seu próximo o que você tem. Olha, eu estou indo num lugar que é legal. A gente estuda a palavra. Aí vão ver, lá eles cobram dízimo. E vai ter gente que vai ficar com raiva quando você disser que não. Eu não vou na casa dos amigos, eles não pegam o dízimo. Se não pego o dízimo, como é que eu vou ficar justificado se eu tento comprar a minha fé? A minha salvação eu pago com o meu dízimo. Se não tem um pastor que não cobra dízimo, então não presta essa igreja, porque daí eu me sinto mal. Não é assim? É igual a questão do diabo. Se não tem um diabo de chifre, rabo comprido e pata de vaca, então essa igreja não presta. Lá na igreja de vocês, pessoas caem endemoniadas. Olha, irmão, graças a Deus até hoje não caiu nenhum lá. Então não é uma igreja, não é pentecostal, que não sabe nem o que está falando, mas é assim que usa. Então não é uma igreja fervorosa, então não é uma igreja boa. E que tal se não cai porque o sujeito sabe que aqui não tem lugar para ele? Né? Conta-se uma história da época que um missionário aí no Brasil expulsava demônio pelo rádio o tempo todo e deu origem às entrevistas, entende? Deu origem às entrevistas aos demônios. E aí entrevistava: por que tu tá aqui, por que tu... Aí o demônio falava de tudo. Até eu estava um dia numa oficina, isso faz muitos anos, estava na oficina de um amigo chamado Ed, e o Ed falando: olha aí, rapaz, olha o que acontece aí. Eu disse: não, Ed, só falta agora ter demônio do chiclete também. Mas não deu 5 minutos, aquilo lá começou a falar, e ele disse: por que tu tá nele? Eu sou o Plock. Eu entrei, eu disse: não pode ser verdade, isso não está acontecendo, eu não estou escutando isso. Eu
Eu não estou escutando, mas eu estava escutando aquilo ali, porque lá era proibido mascar chiclete. Então, manifestava-se o suposto. Vocês estão entendendo que não era demônio coisa nenhuma? Porque os demônios falavam só das doutrinas deles. Mas chegou um dia, ele está lá e disse: escuta, tu vai lá na Assembleia? Não. Tu vai na Batista? Não vou. E por que tu vem aqui? Porque aqui vocês me entrevistam. Eu não tenho tempo para entrevistar doido. Não tem. Entendeu? Um dia trouxeram uma pessoa aqui e me avisaram: olha, vamos trazer ela, mas ela não tem cuidar, ela dá uma histeria, derruba tudo, as cadeiras todas. Não, então antes deixa eu falar com ela, que aqui ela não vai cair não. E aí ele veio ali no meu escritóriozinho, conversei com ela, ela disse: não, aonde eu vou, eu caio, eu isso, eu aquilo. Mas aqui você não vai cair. Isso aí é uma bobagem. Você não vai cair aqui nessa casa. E aí expliquei para ela o que estava acontecendo com ela. E ela ficou aqui, aquela reunião toda, não caiu nada. As irmãs que trouxeram ficaram admiradas. Ela não caiu. Eu disse: claro que não vai cair mesmo. Não tem que cair. E foi embora. Teve outra reunião. Não caiu também. Aí depois não veio mais. Porque ela não tinha mais como cair mesmo. Foi cair em outro lugar, não sei aonde. Você entende? Ah, irmão Adilson, mas então você não é de Deus, porque do jeito que o irmão está falando, o irmão não acredita em demoniado. Claro que eu acredito. Só que cadê o discernimento? O que temos visto por aí é pura bobagem. Indução. Psicologia barata. Entendeu? Jesus não me enviou para brincar com os sentimentos das pessoas, para expor o pobre ao ridículo, para levar os fragilizados a uma fragilidade maior. Não! Jesus me enviou para libertar, para dar força, para energizar pela palavra o meu irmão, a minha irmã, para fortalecer, para libertar os oprimidos. É para isso que ele enviou nós. Se crente que quer ver show da fé, é crente que não aprendeu nada ainda. Crente que sai de casa para ver milagre, é crente ou muito infantil, ou não aceitou Jesus de verdade. Ou ele já tinha dito lá para os discípulos: olha, vieram tudo alegre, ó Senhor, em teu nome, os espíritos malignos se sujeitam a nós. Jesus, sei, não alegrai-vos, porque os espíritos se sujeitam a vocês. Olha a diferença. Alegrai-vos antes, pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Aliás, Jesus fala mais na frente que entre os perdidos estarão alguns que vão dizer: em teu nome nós expulsamos demônio. Mas estão perdidos. Em teu nome profetizamos. Falamos variedades de línguas. Mas estão perdidos. Aprendam. No nosso texto ainda diz assim: Jesus, vendo Natanael, disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou em quem não há fraude, não há engano. Aí o Natanael diz assim: de onde tu me conhece? E Jesus fala uma coisa tão simples, e eu fico olhando porque o povo é assim mesmo. Jesus disse assim: antes que o Filipe te chamasse, eu te vi, tu assentado embaixo da figueira.
Aí já deu uma tremedeira no Natanael. Natanael é meio valentãozinho, entendeu? E o Natanael, mestre, tu és vindo de Deus, você é o rei de Israel. É tudo como o Filipe falou mesmo. Tu é o prometido dos profetas. Aí Jesus disse: só porque eu te disse que te vi embaixo da figueira, só porque eu falei que te vi embaixo da figueira, aí tu já crê? A tua fé é tão volúvel assim? Tem aquele negócio? Irmão, eu fui lá numa casa de oração. A irmã, uma velhinha, eles acham que velhinha não pega mentira. Uma velhinha, entendeu? Pode ver que a maioria fala assim. Fui lá irmão, olha, fui lá naquela casa de oração. Tinha uma velhinha, irmão, uma velhinha. Contou a minha vida toda. Cada vez que eu lembro disso, tu não sabe da tua própria vida, é? Tem que vir um contar a tua vida toda? Para mim, ninguém precisa contar a minha vida, eu já sei da minha vida. Graças a Deus, tenho uma boa memória, lembro de coisas desde os meus 3 anos de idade. Aí vai vir uma irmã velhinha, chega, Deus, tu um dia casasse com a Gui. Eu digo, eu já sei. Eu estava pregando numa igreja em Criciúma, era uma festa, e de repente saiu um profeta lá do banco e veio, e cá onde eu estava, e na frente da igreja toda botou a mão na minha cabeça, e disse, porque eu estou contigo. Eu disse, já sei. Eu tenho botado palavras no teu coração. Eu disse, já sei. E o profeta olhando para mim, ele achou que eu ia cair numa choradeira, numa coisa. E à medida que ele ia falando, eu dizia, já sei, e era tudo verdade, já sabia mesmo. Entendeu? Ele foi indo, não sabia mais o que falar. Eu digo, tá bom, querido, pode te assentar, pode. Eu estava pregando. Ele saiu e foi se assentar. Entende? Bobagem. Nós não precisamos disso. E Jesus deixa bem claro, Natanael, só porque eu te disse que te vi assentado embaixo da figueira. Tem um detalhe, irmão, nós podemos parar aqui e refletir a respeito. Jesus não disse que viu através de uma visão espiritual. Jesus não disse que viu através de uma ciência espiritual. Não. Ele só disse, eu te vi quando Filipe te chamou. Agora vocês lembram o texto em cima e acompanham o texto. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse, melhor antes ali, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Ele estava indo com Jesus, que estava se dirigindo para Galileia, certo? Olha só, Filipe encontrou Natanael, então eles estão vindo meio que junto ali. O Natanael está sentado embaixo da figueira, Jesus viu. Nós estamos falando de uma condição aqui natural. Jesus viu. Agora, pode ter algo espiritual. O que o Natanael estava fazendo? Porque ele ficou impressionado com esse negócio debaixo da figueira. São coisas para nós pensar. Jesus só disse, eu te vi embaixo da figueira. Quando o Filipe chamou, só isso. Meu Deus, tu é o mestre, tu é o Messias, tu é o Cristo, tu é o Filho do Deus vivo, tu é tudo. Entendeu? E Jesus então diz assim, você crê só porque ele disse, eu o vi sob a figueira? Só por causa disso você passou a crer em mim? Irmãos, quanta gente que está servindo a Jesus, entre aspas, só porque alguém disse alguma coisinha para ele. Esse é o teu marido. E a irmã virou uma santa. Porque alguém disse que aquele é o marido dela.
Aí casa, depois de 10 anos se separa. Vou abrir uma porta para ti. O sujeito fica todo impressionado. Entendeu? Infla o ego. Deus abriu uma porta para mim. Quando vem um de Deus, diz: olha, Deus está fechando a porta. Dá uma tristeza, isso é do diabo. Entendeu? Deus não fecha a porta. Deus não fecha a porta. Jesus fala lá no Apocalipse: eu tenho a chave. A porta que eu abro, ninguém fecha. E aqui eu fecho. Opa, ele fecha também. Aqui eu fecho, ninguém abre. E fica os irmãos vivendo uma ilusão de uma crendice. Crente fala de macumbeiro e ele tem as suas macumbas também. Crente fala daqueles que tem lá os seus amuletos, e os crentes também têm os seus amuletos. Entendeu? Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. E essa vida de Jesus se estabelece pela consciência da eternidade que Ele vai nos servindo em cada ensino dele. Concluindo: em verdade, eu lhes digo, vocês vão ver coisas maiores do que essa de dizer: eu te vi embaixo da figueira. Vocês vão ver coisas maiores do que estas de dizer: eu conheço a tua vida. Vocês vão ver coisas maiores do que expulsar demônios. Vocês vão ver coisas maiores, muito maiores, do que curar enfermos, do que fazer paralítico andar, do que dar vista aos cegos. Mas maior do que isso, Jesus, sim, vocês verão o céu aberto e os mensageiros de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só. Vocês vão ver os céus abertos, vocês vão conseguir compreender o outro lado. E vocês vão ter a revelação das ações do mundo que está para além da condição física. Vocês vão dominar ciências espirituais, sabedoria espiritual. Vocês vão andar no poder e na unção do Espírito. Vocês vão ser guiados por Deus. Vocês vão ser dirigidos pelo Eterno. Ele conduzirá os vossos passos para que se cumpra na vida de vocês o que o salmista já experimentou na sua própria vida. Ele me guia às águas tranquilas do descanso e aos pastos verdejantes da paz. Oh, glória a Deus! É isso que Jesus veio fazer. Nos guiar, nos conduzir, nos pastorear. E no poder do Espírito. Não no ministério da letra que mata, mas sim no ministério do Espírito que vivifica. Ele veio nos erguer, Ele veio nos elevar, Ele veio nos aperfeiçoar, Ele veio nos curar por dentro, Ele veio jogar luz nas partes escuras da nossa alma. Ele veio abrir o nosso entendimento para que a gente enxergue além das muralhas físicas e compreenda as coisas eternas. Vereis. Esse é o propósito de Jesus, se andarmos com Ele nos próximos 1220 dias de Evangelho. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Leve essa palavra com você. Quero que você guarde assim, o meu desejo é, se você conseguir guardar a simplicidade. Não tem auê. É simples. Entendeu?
há complexidade na compreensão das verdades que Jesus vai ensinar. Mas é simples o viver com Jesus. É simplesmente fazer amizade com ele. E ele diz, eu vou até ali, eu digo, eu vou também. Ele diz, segue-me e eu sigo. E aí não tem mais atravessador aqui. Não tem papa, não tem bispo, não tem pastor, não tem aqui atravessador. Tá, irmão, mas tu és contra pastor? Eu não sou contra. Eu tenho ministério pastoral. Mas ministério é serviço, não é titularidade. Ministro nasce lá nas galés. Né? A palavra ministro, Ian, nasce nas galés. Os remadores lá, escravos remadores das naus. Entendeu? Lá começa, ele é ministro, chamado a ministro. Então, ministério é se colocar abaixo. É servir os irmãos. Ministério não é titularidade que me põe acima para dominação. Não, ministério é eu descer e dar a minha vida para servir os meus irmãos. Foi isso que ele fez, ele é o exemplo. Então, vamos ser ministros de Cristo? Amém? E irmãos uns dos outros, nos amando e deixando que brilhe a nossa luz através de nossas boas obras. Queiram estar em pé. Você pode abençoar o irmão que está no seu lado aí? Orar por ele? Obrigado, Ricardo. Obrigado. Reunião dos jovens, sábado às 20 horas. Temos ali os nossos jovens se reunindo aqui em um encontro abençoado. Nós vamos orar também pela Lete Silva. Ela pede oração por Viviane, que está na UTI. A Lete Silva pede oração pela Viviane. Veio através do Facebook, eles estão assistindo. E nós vamos pedir a Deus que os alcance com sua graça e bênção. Querido Pai, eu te dou graças por essa oportunidade e pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Por teus filhos e filhas que desejosos de te honrar, de te obedecer, de te servir com toda a sinceridade do coração, vem para aprender a tua palavra. Eu oro, Senhor, a favor de cada um deles e peço que o teu Santo Espírito os guie em toda a verdade, como teu Cristo prometeu que ele faria. Que haja espaço na vida de cada um para ti, Senhor, e que nesse espaço teu Espírito Santo trabalhe. Oh, glória a Deus. Fortalece o meu irmão que está fraquinho. Traz ânimo ao desanimado. Traz saúde espiritual e física a cada um deles. Abre os olhos do entendimento de todos nós e faze-nos enxergar este novo horizonte da vida contigo. Faze-nos enxergar essa glória da atividade no mundo espiritual, onde nós possamos nos envolver em o nome de teu Filho Jesus Cristo. Senhor, perdoa-nos se em algum momento pela incompreensão não temos servido como deveríamos. Dá-nos o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça. E dá-nos, Senhor, energia para refazermos aquilo que fizemos errado, a fim de vencermos o mal com o bem. De colocarmos, Senhor, na prática da justiça todo o nosso viver, anulando toda a injustiça no meio aonde vivemos. Que o teu nome seja glorificado no nosso viver, no nosso agir, nas nossas obras. Que o mundo possa te conhecer através de nós. Ajuda a cada um, Senhor, conforme a sua necessidade, eu te peço em o nome de Jesus.
Oro por aqueles que estão em casa, que não puderam vir, os que ficaram assistindo através das redes sociais, como a Lete Silva, que pede oração pela Viviane, Senhor, que está na UTI. Nós não sabemos o que a levou até ali, mas Tu és poderoso para devolver a esta filha a graça da saúde e de um viver bem-aventurado. Confio em Ti, Senhor, sei que para Ti não há impossibilidades, sei que querendo o Senhor agir, ninguém poderá impedir. Portanto, confio a Ti, a Tua filha que está ali na UTI, a Viviane. Oro também pela Lete que pediu essa oração, meu Senhor. Dá à Tua filha o consolo, o conforto do Teu Espírito Santo. E ajuda-nos, livrando-nos do mal. E quando formos tentados, não nos deixes cair, Pai nosso. Porque Tu é a nossa força, a nossa rocha, o nosso ajudador. Tu és o Senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe nessa noite.